Senhor Presidente, senhores deputados, senhores representantes da Deloitte, esta audição ou inquirição tem sido muito útil para nós percebermos alguns dos problemas que nos foram vendidos como estando todos bem, que não havia problema nenhum e que tudo tinha sido feito com a maior transparência, cheio de fairness opinions, cheio de cautelas, mas os findings que a Deloitte identifica em 2018 e 2019 não são de sumenos, ao contrário daquilo que o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco nos transmitiu já aqui há algum tempo atrás. Por causa da metodologia da OSI, a determinada altura é dito no vosso relatório que há um reequacionar das imparidades sobre os imóveis, porque, desde logo, o Novo Banco não levava em consideração a experiência das vendas anteriores, não é? E suscitou-me aqui uma dúvida relativamente a esta situação, porque como é que nós podemos considerar a experiência das vendas anteriores, que provavelmente era má, e, portanto, se era má, justificava o reconhecimento de mais imparidades, mas também era verdade que o Novo Banco tinha uma carteira de imóveis muito para lá daquilo que seria normal, por força das dações em pagamento, dos créditos incumpridos, etc, etc. E, portanto, nós temos aqui um círculo vicioso. O OSI, a metodologia do OSI, impõe a constituição de imparidades porque há aspectos na metodologia, nos parâmetros do reconhecimento das imparidades que, na perspectiva do OSI, não estão corretas. Uma delas relaciona-se com a experiência das vendas anteriores, mas, ao mesmo tempo, a experiência das vendas anteriores nunca podia ser boa porque nós tínhamos mais imóveis do que aquilo que seria normal. E, portanto, pergunto-lhe se acha isto razoável, reconhecer-se imparidades com base na metodologia do OSI, quando a situação do Novo Banco era e é, à data de hoje, diferente de todos os outros bancos. Segunda questão. A Deloitte identifica também que houve uma desvalorização de imóveis, alguns dos quais sem justificação. E a pergunta que eu faço, que é óbvia, é possível haver uma desvalorização de imóveis contabilisticamente sem justificação? Página 305, salvo erro, do vosso relatório. Depois, é dito também que os imóveis vendidos individualmente tiveram, em regra, um haircut entre 7% a 10%, mas aqueles que foram vendidos coletivamente tiveram um haircut na ordem dos 40%. E, portanto, gostava de confirmar esta informação que se extraiu do relatório e gostava de saber se, efetivamente, a venda coletivamente não veio penalizar os resultados dessa mesma venda, ou seja, o sucesso das vendas individuais normalmente é maior, portanto, consegue-se angariar mais valor do que quando temos vendas coletivas. E aquilo que nós constatamos ao longo destes curtos anos, desde 2017, é que as vendas em pacotes atingiram valores até que reduzem a capacidade de outros concorrentes poderem aceder a essas ofertas ao mercado. Depois também é dito que houve uma revisão da estratégia de venda de NPAs de 2017, portanto, nomeadamente em 2018 e 2019, e a ideia que fica é que há uma antecipação da venda deste tipo de ativos, decidida pela gestão do Novo Banco e que essa é uma opção da gestão. Ou seja, ainda que haja guidelines emitidos pelo BCE para retirar estes ativos do balanço do banco, há uma opção clara da estratégia da gestão do banco. E, portanto, pedia-lhes que confirmassem isso ou se essa opção mais não é do que o cumprimento de regras do BCE. Portanto, temos aqui duas hipóteses. Ou é o BCE que impõe ou é a gestão que decide. Ou o BCE recomenda e a gestão decide. Qual é a verdade, então, deste caso? Depois também, relativamente ao assessor Alan Tranunata 2, e que já tinha existido problemas relacionados com isto anteriormente, portanto, há um alerta do compliance a dizer, cuidado, não vamos usar este assessor, etc, etc. Portanto, já tinha sido dito antes, no Nata 2 nada mudou, o problema continuava. Portanto, a carteira Nata 2 não é avaliada previamente, é emitida uma fairness opinion, escolhe-se um assessor que não devia ter sido escolhido na opinião do compliance e, portanto, a pergunta que eu faço, foi ou não a opção da gestão seguir este caminho? Segundo, o que é esta fairness opinion? Portanto, porquê é que não há uma avaliação antes e optamos por uma fairness opinion que eu julgo que até foi pedida pelo Fundo de Resolução, salvo erro? Portanto,
Qual é a diferença entre uma avaliação, uma vez que isto é matéria da vossa área, do dia-a-dia, portanto, qual é a diferença entre uma avaliação com todos os seus ponderadores, com todos os seus pressupostos, e uma fairness opinion? É um ato de fé contabilístico, ou seja, alguém diz isto custa X ou vale X, e a fairness opinion chega ali e diz, portanto, um relatório diz, sim senhor, isso vale esse valor. É isto? Quer dizer, podemos acreditar numa fairness opinion? Sim, para terminar, a última questão tem a ver com as contrapartes, porque o Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco disse aqui há muitos meses aqui no Parlamento que os findings, isso é normal, até disse que os partidos também tinham findings nos seus relatórios de auditoria, lembro-me perfeitamente dessas palavras, mas eu fico mais preocupado quando esses findings podem custar 3,89 mil milhões de euros. Fico muito mais preocupado. E há uma coisa que eu não consigo ignorar, que é aquilo que vocês dizem na página 31 do vosso relatório sobre a matéria das contrapartes. Portanto, em 2019 havia problemas nos normativos internos na identificação das contrapartes, e vocês identificam problemas na GNB Vida, na NAF e no FIMS... pergunta? Vou terminar. E no FIMS Oriente. E, portanto, pergunto-lhes se acham normal que, com todos estes findings que não são de 2019, isto ainda não tenha sido corrigido. Muito obrigado. Sr. Deputado João Gomes Ferreira, faz favor para responder. Ora, muito bem, portanto, eu vou tentar não me esquecer de nenhuma pergunta. Vamos ver, relativamente à questão da metodologia da OSI, pronto, e a observação que de facto é efetuada relativamente à valorização dos imóveis, ela tem a ver com a questão que já foi aqui referida também do backtesting, né? Ou seja, o que se diz e a lógica subjacente é se há um histórico em que o banco, na verdade, consegue realizar os imóveis por valores sistematicamente abaixo do valor da avaliação, então aquilo que se diz é que, para efeitos da avaliação dos imóveis que se têm ainda em balanço, que a menos que haja alguma informação em contrário ou alguma argumentação em contrário, pelo menos para efeito dessa valorização, deverá considerar-se também que poderá haver um haircut. Naturalmente, este processo não tem necessariamente que ser automático, se entretanto tiverem sido introduzidos novos procedimentos, novos processos, etc. Portanto, poderá não ser automático, mas o que se diz é que, pelo menos, tem que se ter em conta o histórico, e se o histórico indica que há perdas sucessivas para além dos valores de avaliação, que isso deve ser considerado na avaliação dos que estão neste momento em balanço. A segunda questão, creio que tinha a ver com a desvalorização de imóveis sem justificação. Eu, tanto quanto recordo, não é bem sem justificação. Aquilo que se diz é que portanto, o BCE, no âmbito da inspeção, identifica um conjunto de desvalorizações para imóveis que analisou. O novo banco, em 2019, leva a cabo o seu processo normal de reavaliação e, portanto, obtém as avaliações atualizadas dos peritos independentes, de acordo com os seus procedimentos, e chega ao final do ano e os valores de avaliação ou de valorização que resultariam dessas avaliações que obteve eram ainda assim superiores àquilo que o BCE recomendava. E há uma decisão que é tomada pela administração do novo banco para efeitos do fecho de contas, que é, nos casos em que isso acontecia, portanto, nos casos em que as avaliações que obteve no âmbito do seu processo normal eram superiores ao valor indicado pelo BCE, então, dado que estava perante uma recomendação do supervisor, considerar os valores do supervisor. E, portanto, é nesse sentido é que estamos a dizer que há um diferencial, de facto, que ele não está justificado pelas avaliações que o novo banco obteve, está justificado pela indicação de valor que teve por parte do BCE. Depois havia uma questão relativamente aos imóveis vendidos individualmente e coletivamente. Portanto, o quadro que nós inserimos no relatório é o quadro do exercício de backtesting que foi feito pelo próprio novo banco, né? Portanto, aquilo é a análise que foi feita. De facto, verifica-se, como disse o Sr. Deputado, é verdade, há um haircut inferior nos imóveis vendidos individualmente face às vendas de carteiras. Eu acho que podem haver várias justificações para isso. Tipicamente, os imóveis que se vendem individualmente são aqueles que são mais fáceis de escoar e, portanto, são aqueles em que haverá mais interesse, não é? Até porque nós, se virmos, o novo banco tem uma carteira de crédito à habitação, há imóveis que são retomados de crédito à habitação. Diria que nestas vendas de carteiras de imóveis, em qualquer uma das duas,
de facto, os imóveis de habitação representam uma parte muito pequena, porque estamos a falar essencialmente de outro tipo de imóveis, como já falámos, dos terrenos, dos edifícios, edifícios fabris e edifícios comerciais. E, portanto, de facto, os imóveis que são mais fáceis de vender, são vendidos essencialmente através de vendas individuais e depois, como eu já referi também, de facto há pela perspectiva diferente dos investidores neste tipo de processo de vendas coletivas face ao que são as vendas individuais, que são os utilizadores últimos, há um haircut superior e o haircut superior acho que é claro no próprio relatório. Relativamente à questão das vendas de NPAs em 2017 e 2018, elas são essencialmente em 2018. Vamos ver, eu diria que há de facto uma recomendação do BCE que o banco tem que ter um plano e que tem que reduzir. Há um nível muito elevado de facto e há uma decisão da gestão e uma opção da gestão de como é que conseguirá de facto reduzir isso para chegar a níveis que possam ser mais consentâneos com aquilo que são os referenciais, e os planos já prevêem de facto as vendas de carteiras, não é? Portanto, quem prepara o plano é a administração, prepara porque tem um nível elevado de NPAs e tem que ter uma estratégia que seja uma estratégia credível para conseguir reduzir dentro de um período de tempo razoável. Relativamente à questão da Alantra e do Nata 2, de facto, eu creio que já foi referido, né? Ou seja, que de facto existe a situação que já comentámos aqui e que é descrita no nosso relatório relativamente à seleção para o primeiro processo, e de facto no segundo processo não há um processo de seleção com várias concorrentes, portanto é feita uma seleção dos que participaram no Nata 1, são os mesmos que participam no Nata 2 e, portanto, de facto, por inerência, tanto quanto nós sabemos, não houve nenhum parecer subsequente do compliance, portanto, por inerência, mantiveram-se os mesmos e a situação é referida também. E creio, não sei se tenho aqui mais alguma... a questão da FER, a nossa opinião. Vamos ver, essa é uma situação que, de facto, está previsto inicialmente, isso é referido no relatório, está previsto inicialmente que seja feita uma valorização. Estas valorizações iniciais, atenção, elas não são avaliações, não são avaliações completas, se quiserem. Isto é, o assessor, no início do processo, face à carteira e tendo já informação sobre a carteira, faz uma estimativa de qual é que é o valor que, face à sua experiência, face ao seu conhecimento do mercado e face às tipologias de ativos, poderá ser obtido com aquela transação. E isso é feito, de facto, em três das operações. No caso do Nata 2, nós num documento inicial a que tivemos acesso, isso estava previsto no calendário. Portanto, ela depois, o que nos foi referido foi que ela depois acabou por não ser efetuada. E acabou por não ser efetuada dada a natureza dos ativos que estavam a ser vendidos, que de facto tornavam muito difícil fazer uma estimativa de valor, mas quer dizer, isso foi a informação que nos foi prestada. Tendo-se optado no final, e a indicação que o Sr. Deputado referiu é aquela que nós temos também, que foi por indicação do Fundo de Resolução, ou por sugestão do Fundo de Resolução, que na verdade, que no final fosse obtida uma opinião de uma entidade externa sobre o valor. A fairness opinion, basicamente, é uma opinião em que alguém que analisa o processo, portanto, analisa a informação que tem sobre o processo e que conclui que face à informação a que teve acesso, o valor a que se chegou é um valor justo, né? E acho que normalmente tem a ver não com uma valorização do ativo em si, mas com uma apreciação de que foi seguido um processo de alguma forma concorrencial e que permitiu que no final do dia o valor a que se chegasse fosse um valor concorrencial ele também, não é? E que fosse o valor que foi possível obter.